Fala! Salve, salve, Lalau, como você tá? Tô beleza, mano, e você? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, só sua imagem tá meio travada. Agora tá de boa. Gravando? Tá de boa? Tá de boa. Você tá no escritório, mano? Não, tô em casa, tô na mesa, tô na É. table. Ah, sim, tá tudo branco aí, por isso você tava trabalhando no escritório. Ô, louco. Ó, só no computadorzinho aqui, só. E Como aí, é que como você você tá, tá? mano? Ah, eu tô bem. Eu É. tô... Nesses últimos tempos não parei, não. Mas é Pois legal, é, mas mano. é bom. Cara, eu tava pensando aqui, da última vez que a gente falou no Tchanka, né? Uhum, Eu acho que quando você tinha ganhado o Interclash Amador. uhum. E desde então, cara, tudo que aconteceu, você tá só viajando. Você acabou de chegar da Rússia, você ficou uma temporada na Europa. Tanta coisa aconteceu em 2, 3 anos? É isso mesmo. É 2024, né, que eu ganhei o Interclash. E depois, ali foi minha primeira viagem internacional. Depois de então, não parei. Depois de então, não parei. 2 anos na E, ativa aí. e como é que foi? Como é que tá sendo isso, cara? Como é que aconteceu isso tudo? Você ter essa experiência, né, de viajar para todos os Uhum. países, mas também, assim, conectar com outras pessoas, assim. Como é que você tá vendo o Patins depois que você viajou tanto e faz parte do cenário internacional agora? Cara, o patins, ele é ainda mais rico do que eu já imaginava, assim. É que a galera tem um pouco na mente que a gente viaja só para competição, que a gente viaja só para uma coisa assim. Em parte, a gente viaja sim só para competição, mas assim, todo o resto é muito rico. As pessoas, os lugares que você conhece, comida nova que você experiência. Enfim, eu acho que você realmente experiencia a cultura. É que nem eu tava falando com o pessoal, por exemplo, eu fui pro Japão. E eu não sei se eu teria a mesma disposição de ir para o Japão se não tivesse uma competição lá. Então eu gosto de falar que assim, o patins me forçou a ir para o Japão. Então assim, pô, Léo, você vai para o Japão? Ah, um dia talvez. Mas assim, ó, tem uma competição lá. Ó, eu vou mexer os pauzinhos aqui para eu estar lá no Japão. Então assim, teoricamente o patins me impulsionou para querer estar no Japão. E de quebra eu vivenciei uma das melhores culturas da minha vida. Tipo assim, é sinistro de falar, né? Mas o patins que me mexeu pra isso. Não é falar assim, Léo, você gostaria de ir pro Japão? Gostaria, mas um dia. Mas agora, por conta do patins, eu falei, não, eu vou pro Japão. Então, é isso que ele tá me impulsionando pra ir pros lugares, assim. E é outra coisa quando você tem a experiência de do outro país, né? Mas ao mesmo tempo você tá ali competindo através do patins e conhecendo novas pessoas, né, velho? Você foi para Europa, passou uma temporada lá e filmou pra caramba, né, velho? Ganhou vários campeonatos. Dessa vez eu arregacei. Dessa vez eu arregacei. Eu No acho primeiro que tour, eu ia falar assim, quando você entra num certo ritmo, né, velho, eu acho que quando você vai para curtir. Lógico que você vai com a intenção de competir campeonato, de andar na rua e tal, mas quando você vai para curtir, ter experiência de conhecer outros lugares, outras pessoas, você entra num modo diferente de dar o rolê de patins mais solto, né, fica velho? mais Então, quando você. leve. Exato, exato, exato. Você fica muito mais leve. O primeiro eu fui meio travadão, assim, ó. Que eu fiquei assim, ó, foi do camping, foi dos negócios lá, que foi do ano passado. Eu fiquei 2 meses e meio, mais ou menos, lá na temporada. Só que assim, eu não consegui colher frutos de campeonato. Não consegui colher frutos. Mas colhi muita experiência, porque quanto mais fracasso, mais experiência e mais você consegue melhorar pro pós. E que foi o que eu fiz nessa tour agora. Já sabia dos pontos, já sabia o que eu teria que ser feito ou não. Aí eu consegui impulsionar mais ainda na competição, melhor ainda. Foi o Fizzy, o Pledging Cup, que mais? É, Depois você teve um campeonato o da da Polônia, Polônia. Pois é. da Polônia, o Bowl de Marseille também, o da França lá. Aí teve o O Best Bowl de Trick lá Marseille é também. histórico, mano. Histórico. Aquele Nossa, lugar é ali é lendário. histórico. Aquele lugar é lendário. E também lindo demais. Tipo assim, outra parada. Outra parada. É, né? É um lugar lendário, tipo assim, desde o comecinho mesmo, o pessoal andando de quad, muito tempo atrás, já, aquele bowl ali já era o esporte da galera já, velho. Não lembro que me falaram que tem no videogame também. Aquela pista tá em algum jogo Tem. de videogame. Não sei se é no Tony Hawk ou alguma coisa Tony assim. Hawk é. Tipo,
Sinistro, sinistro, simplesmente a pista lendária. E continua boa. É, eles sempre reformam, pintam, né? Coloca, sempre estão reformando, tomando conta da pista. É legal pra caramba, velho. Muito top. É muito da hora mesmo. E você foi para Marrocos depois também, né? Como é que foi a experiência em Marrocos? Cara, Marrocos foi doido. Foi Nunca sem outra questão. imaginar que você ia parar em Marrocos, né, velho? Por causa do patins, né, velho? Exato, exato. Ô, em Marrocos foi tipo assim, cara, algo que eu tinha construído na minha mente sobre estrutura, sobre tudo, foi tipo assim, diferente. Comida diferente, pessoas diferentes, todo mundo é diferente. Mas é muito lindo, velho. É muito lindo. E os caras amam brasileiro, velho. Ama brasileiro. Os caras É, têm a altinha do Brasil, tem o funk do Brasil. Os cara, muito da hora. É muito da hora. É se muito sentiu em casa diferente, lá mas então, né? ao mesmo tempo é muito próximo de casa. É isso. Isso. Mas assim, Não, que seguro. massa, Tudo, velho. todo lugar, tudo seguro. Tudo seguro. Não tive nenhum bochicho. Ah, não, tive sim. Ah, mas foi na França. Foi na França. Faz parte. Na França faz parte. Na França é fora de controle às vezes, mano. Não é? Estouraram o vidro do carro, mano. Levaram o meu shorts favorito, velho. E as De câmeras. novo, pô. De novo. É isso aí. Outra vez. E da Mas tá primeira bom, vez que já você tô. foi, né? Também, na primeira vez que você foi na França, roubaram, né? No Não, ano devo estar de passado, né? vacilação. Devo estar de vacilação. Os caras devem olhar o carro assim, devem olhar esse. Não sei se dá pra ver. Esse carrinho aqui, ó, que é o que a gente viajou. Ah, que doido, velho. Que legal. Esse daqui foi o carro que a gente viajou no primeiro tour. E esse daqui foi Sim, a tenda que a gente acampou. que massa, mano. Que Aí eles massa. olham esse carrinho aqui e falam assim: não, deve ter coisa aí dentro. Por quê? Por quê? E você já tinha planos de ir para Marrocos ou aconteceu lá na hora, quando você estava lá e surgiu a possibilidade de ir? Uhum. A gente sempre tenta fazer uma viagem meio que diferente, assim, a gente se reúne na Europa. E, por exemplo, a gente planeja assim, o começo e o final, mais ou menos, né? Então eu compro Uhum, a passagem de ida e a passagem de volta. Tipo assim, ó, eu vou para Barcelona esse dia e volto esse dia de Barcelona. Beleza? Beleza. Tudo que acontece durante, é claro que a gente planeja o mínimo possível. Só que assim, a gente tenta encaixar outras coisas, porque vai surgir no campeonato do nada, fora de data, ou um evento, ou alguma coisa assim, e a gente tem que ter esse feeling rápido, tem que catar esse feeling e falar assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E Marrocos entrou mais ou menos disso. Os moleques já tinham ido no ano passado, eles falaram assim, mano, lá é muito da hora. É muito da hora. Eu falei assim, ó, eu tenho medo, nunca fui e tal. Os caras falaram, não, uhum, mano, é seguro, vamos embora, vamos dar vamos dar vamos dar E a gente planejou no meio. Então, assim, não é algo que a gente planeja aí. Então, eles falaram assim, Marrocos. Eu falei assim, Marrocos? Tá, vamos. Aí a gente vai, entendeu? E a gente planeja tudo nesse meio termo, assim, ó. Nesse meio tempo, tipo, 2 meses? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer em 2 meses? A gente vai planejando, tipo, por blocos também. A gente tem uhum, as prioridades, né? Tipo, FISE, uhum. Blade Cup, enfim, todos esses campeonatos mundial. Ah, e teve o segundo lugar no mundial do campeonato também. Dos campeonatos que a Sim. gente tava falando. Esqueci. Aí. Como que esquece, né? Aí. Enfim, aí Marrocos entrou no meio. Entrou nesse meio dessa lista aí. Você tipo vai encaixando as coisas, né? Se der para ir, Vai vai. encaixando. Tem as Exato. paradas principais que você falou, é se encaixar, vambora. Exato. Porque assim, a gente já vai fazer essa parada principais, já valeria a viagem. Só que ainda tem como Uhum, deixar mais rico ainda, né? uhum. Que massa. Voltando lá pro Blading Cup, cara, como é que foi a emoção? É um sonho, né? É um sonho, tipo, de falar que poder ser campeão do Blade Cup, assim, um dos campeonatos mais importantes do mundo, na real. É claro que não foi nos Estados Unidos, foi na Europa, que é junto com homologado junto com o FISE, mas acho que mesmo assim, eu sempre falo assim, eu tenho um sonho do Interclash, agora o World Skates, né? Interclash, World Skates e o Blade Cup. E saber que eu Uhum, realizei o Blade Cup assim e tal. O Interclash foi no amador, mas eu queria no uhum. Pro, assim, ó, sabe? Sabe, fazer redondinho. E eu acho que o Blade Interclash é Cup difícil, entra nessa mano. lista. Ou é Interclash muito, mano. é difícil. Não é, É, não mas eu, é, eu, eu entendi o feeling. Eu entendi um pouco do feeling agora. Entendi um pouco do feeling. é, Eu tentei fazer muito certinho, muita linhazinha. Tipo assim, não arriscar tantas as manobras e mais pareadinho ali. Aí eu nem passei pra final.
Aí os caras arrancou, nem passei pra final. Eu falei, caramba, entendi. Então eu vou ter que lançar 3 banger lá e que se dane. Aí vai ser É, isso o que eu vou fazer Interclash agora. é uma coisa muito compacta, né, velho? É O um frio show. também é um show, e aí aquela multidão ao seu redor, e é uma coisa assim muito compacta e intensa, né, velho? Pô, eu gosto de competir desse jeito. Só que eu achei que eu tinha entendido, porque eu fui o primeiro no amador, aí eu ganhei. Uhum. Aí depois, 2024. Aí depois eu fui o segundo no Pro e fiquei em quarto. Aí eu falei, nossa, entendi o bagulho. Aí no outro eu nem passei pra final, que foi desse ano. Aí eu falei, não entendi nada então. Então não entendi nada. Não, Então é ferrou. difícil, velho. Você vê que não repete ganhador, e é difícil lá você conseguir, porque é muito complicado. Os obstáculos em si sempre mudam o ano todo, né, velho? Cada ano é um obstáculo diferente. Nunca sabe o que vai acontecer, que tipo de obstáculo vai aparecer também. Você Isso é tem legal pouco que dá tempo para chance pra treinar, todo né? mundo. Isso. É, não, mínimo tempo de treinar. No Pro tem uns 2 dias. 2 dias de treino. Com E mais umas poucas 50 horas. pessoas indo para lá e para cá, Com né? mais Só umas tem. 3 mil pessoas, crianças se jogando no meio, dando peixinho no meio da pista. É, O bagulho é doido, velho. O bagulho é doido. não, mas é Mas, massa. Mas mas em falei. relação ao Blade Cup em si, é outra experiência muito rica, assim. Eu até tava conversando com o David Sizemore, e eu falei assim, mano, da hora e tal, como que funciona. Até perguntei pra ele assim, mano, como que faz pra ter tanta criatividade, assim? Ah, ele falou, ah, mano, não sei, valeu, muito obrigado pelo que você falou, mas você tá arrebentando também. Mas assim, eu acho que o Blade Cup ele vai para outra linha, que é diferente do Interclash. Não sei se dá pra perceber, não sei, pode ser viagem minha, mas eu acho que tem 3 estilos de competição. Tem o Interclash, tem o Blade Cup e tem o World Skate. O World Skate seria mais a parte técnica e agressiva, o Interclash seria a parte mais agressiva e o Blade Cup seria a parte mais técnica. Eu sinto que é um pouco disso. E eu acho que o Blade Cup em si é uma parte muito técnica, porque eles dão muito valores às coisas técnicas do que às coisas bangers, as marretadona, marretadona. E saber que eu ganhei o Blade Cup significa. Porque meu estilo é mais agressivo, eu acredito. E saber que eu ganhei o Blade Cup, que seria algo mais técnico, me deixa muito feliz para eu poder usar isso no World Skate, no Interclash. Então, tem como mesclar tudo, né? É, o Blade Cup é diferente, é uma coisa diferente mesmo. Os obstáculos são mais assim, fora do normal, é meio estranho. Quando eu fui lá também no ano passado, né, eu vi que os obstáculos, assim, cara, não tem entrada, não tem saída de alguns lugares aqui. Se você bobear, você sai de fora da pista, entendeu? Dá Saindo pra do se perder obstáculo. muito, tem uns buracos do nada, uns corrimão pra cima, umas grades. É, Tipo assim, se eu acho que vira, é mais velho, se vira. vai para a parte da criatividade mesmo, de como, igual na rua mesmo, né? Na rua você chega num lugar que não é perfeito, você tem que se virar ali, ó, Como que você qual enxerga que a pista, né? é, qual a manobra que esse pico tá chamando e tal, né? Que manobra que tá pedindo e tal. É mais ou menos isso aí o Blading Cup, né? E eu entender isso depois de um tempo, porque eu tentei uma vez também, fiquei quase em último lugar. Quase que eles me desclassificaram, quase eles desceram minha categoria, assim, ó. Rebaixado. Ah, e não foi só eu, foi toda a nova geração que a gente tentou. A gente tentou ano passado, no FISE. Aí tava eu, tava J1, tava Danilo, tava. Quem mais? Tinha mais da nova geração que eu não tô lembrando agora. Ah, o Léo Uhum. Fumeri também. Cara, todas as nova geração ficou, tipo assim, pra baixo. Todos, e, tipo, último, penúltimo, antepenúltimo, quase desclassificaram. Quase toda a nova geração foi desclassificada. Aí deu pra Eu entender o que lembro. eles estavam pedindo no campeonato, né? É uma proposta diferente. Eu acho que isso que é legal de cada campeonato, você ter explicado, né? Tem um Interclash é isso, o World Skate é aquilo, o FIS é outra coisa. É, que vai dar possibilidade para vários tipos de patinadores, né, velho? Estilo de E é patinador. legal, Aí é né? legal. Porque todo mundo tem vários estilos diferentes, né, velho? Isso é legal. E o Blading Cup é essa parada que você falou mesmo. É uma coisa mais assim, técnica mesmo, misturada com a criatividade também. Na hora ali que o cara se percebe, né? Só que é difícil de entender isso. Eu aprendi se ferrando, né? Eu aprendi Mas é isso, né, tomando. velho? A experiência é isso, né? Você não tem como você saber antes, né, velho? Tipo de Não campeonato tem. assim. Você pode Você treinar o tanto que imagina. você quiser, né? Você pode imaginar, ou treinar o tanto que você quiser, mas na hora que você chega lá, cara, é outra coisa, né, velho?
Outra coisa, outra parada, completamente diferente. É, é outra coisa mesmo. E falando dessa parte aí do Blading Cup, que puxa um pouquinho mais pra rua, parece que você levou a picada do bichinho de rua, né, velho? Você tá destruindo na Você rua viu? também, Você velho. viu? Cara, Barcelona você destruiu, né, velho? comecei, e em Barcelona foi tipo assim, estamos fazendo nada, os moleques vai andar, vamos andar junto. E realmente experienciar a vibe da rua, porra, é isso que eu quero, mano. É isso que eu quero. Que É legal. muito bom, velho. É muito legal. Você tá num pico assim, ah, isso eu vou fazer, beleza. Aí todo mundo espera você, ou a galera anda junto, aí a galera olha, torce, aí depois assim, terminou, mano, vai ali tomar uma aguinha, tomar um refrigerante, tomar alguma coisa, vai pra outro spot. Aí, tipo assim, sabe, todo mundo andando junto, eu acho que isso me cativou bastante na rua. E saber também que é possível andar na rua. Tipo assim, eu já tinha andado na rua, já tinha feito algumas coisinhas, não fiz nada coisa de. Quer dizer, eu fiz algumas coisas na rua já, mas não que Uhum. eu seja um profile ainda, mas eu vou fazer. E vai sair. E vai sair chumbo. Eu não tô nem vendo. O bagulho vai sair calibrado, eu vou fazer uns bagulho muito mil grau, porque é possível. Eu caí várias vezes, não me machuquei. Por exemplo, não é que nem pista. É outra vibe. Outra vibe. Mas eu sei que é possível agora. E é cultura. É a nossa cultura e trazer isso para a cultura. Mas eu queria fazer de um jeito diferente também, trazer um pouco da nova geração com a velha geração, por exemplo. Uhum. Porque a galera tem essa de tipo assim, ah, não tem que usar capacete, não tem que usar isso, não tem que usar aquilo, que eu já vejo que é diferente. Por exemplo, eu posso Uhum. trazer a nova com equipamento de proteção, com capacete e andar na rua. Com isso, eu vou trazer mais criança para andar na rua, vou trazer mais representatividade e se caso acontecer alguma coisa, eu tô safe. Então, acho que eu Isso é verdade, velho. Isso é verdade. tentar mesclar um pouco disso. É, O isso é que que você verdade. acha sobre o uso de equipamento de segurança, assim, e tal, tipo, de andar na rua, sabe? Que tem muitas pessoas que falam, ah, mano, Olha, capacete, sei lá o quê. é um assunto complicado porque isso aí é cultural, cara. Nem é tanto assim, de uma certa forma estética. Eu vou tentar resumir rapidinho aqui só para você entender, né? Antes de existir mesmo os esportes urbanos, só existiam os esportes convencionais. Lá eu estou falando isso aí lá nos anos 80, indo para os anos 90. Os esportes urbanos, quando surgiram, através do skate, né, e depois veio o patins, eles vieram como alternativa de esporte de estilo de vida. Então a gente mesclava duas coisas que não existia no passado antes. E uma dessas coisas é mostrar que a gente não era convencional, a gente fazia parte de uma outra coisa. E com isso, a falta de equipamento era uma coisa, não era rebelde, era uma maneira de você mostrar que você estava tendo um estilo de vida, entendeu? Isso aí é Underground, cultural, underground. é muito underground, então era assim. Mas muita pessoa sempre usou joelheira por baixo das calças e tal. O capacete é uma coisa que realmente as pessoas não usavam muito no passado. O David Sizemore mesmo foi muito criticado, porque no começo ele andava de capacete quando ele era molequinho. Eu lembro E, dele. tipo assim, ele era molequinho, tipo assim, e ele começou a andar junto com o CJ lá atrás, assim, e tal. E ele sempre de capacete. A parte do capacete que eu falo, isso aí vai da pessoa, né? Isso aí, cada pessoa, se você acha que tem que usar, você usa, mano, entendeu? E se você é adulto, você decide. Se você é criança, você deve usar. Pra mim, essa é a minha opinião pessoal, entendeu? Mas essa Uhum. questão é essa. A sua pergunta, né, foi por que, né, que a gente, talvez as pessoas mais velhas tenham essa coisa de por que tem equipamento, por que não tem que estar o equipamento. É uma parte cultural que surgiu junto com os esportes urbanos, entendeu? Mas é lógico, é tudo evolução, as coisas evoluíram, muita gente machucou porque eu não tenho equipamento, não, naquele tempo, entendeu? O pessoal, mas ao mesmo tempo que eu acho assim, tirando o capacete, eu não estou falando do capacete, não estou falando do resto, entendeu? É, você tem maneiras de você se proteger sem jogar o joelho, o cotovelo ou a munheca, entendeu? Concordo, Totalmente. concordo, Totalmente. concordo. Então isso que eu tô falando aqui não é o capacete. O capacete é outra coisa. Aham. Entendeu? Às vezes, Se você não esses tem. equipamentos que você está falando, às vezes, muitas vezes podem atrapalhar. Podem atrapalhar Sim, em diversas situações, se você confia demais. Eu acho que ele tá ali para te proteger, mas não que é para você usar ele 100%. Eu sim. acho que muitas vezes pode atrapalhar, mas assim, não tô falando que não é para usar. Não é isso. Não, Eu tô falando que às exatamente. vezes pode Assim, atrapalhar. eu acho assim que é errado você tá. Eu ando de joelheira,
por Eu baixo da também. calça. Eu nunca jogo o joelho. Nunca jogo o joelho, mas eu bato o joelho casualmente, entendeu? Às vezes bato o joelho porque sai rolando e tal. Mas eu acho que é errado você ter a mentalidade de jogar o joelho porque você está com joelheira. Isso daí Eu pode criar torção no seu joelho, torção aham. em qualquer junto, porque você está caindo de uma maneira que não é uma maneira certa de cair, entendeu? É, A joelheira eu tem que acho que eu para acho que poder. depende também de como você tá andando, como que você anda também e tals. Eu acho que no nível mais avançado é errado. Só que no comecinho, como a pessoa tá bem Sim, devagarzinho, eu acho que jogar o joelho é ainda a queda mais segura do que ela com pra ela certeza. aprender, que senão ela não aprende a capotar. Então, assim, ó, o nível mais avançado eu não acho certo cair jogando o joelho, mas no começo eu acho certo jogar, tá com a joelheira de casco, porra, totalmente válido. Joga o joelho no chão que vai te salvar ainda mais. Eu, Com né, certeza. uma Níveis, igual você opinião falou. e Porque exato. quando você está falando do nível alto, você está fazendo manobras de alto impacto. Você está pulando de lugar alto, você tá em rampas gigantescas, você está caindo de uma altura de 2, 3 metros. Aí isso aí é outra coisa. Se você cai de uma altura de 2, 3 metros com o joelho no chão, de Ah, já era. joelheira, você só não vai ralar, mas você vai dar um impacto desgramado no seu joelho. Dá até pra Agora, quando pensar você, assim, não é porque você é, usa capacete que você tem que jogar a cabeça no chão. exatamente, isso que eu ia falar. Você tá vendo? É a mesma coisa de joelheira. Só joelheira, você não joga o joelho. De capacete é a mesma coisa. Você não vai jogar a cabeça no chão tá de capacete. É a mesma coisa que eu penso. Porque isso aí pode trazer outros tipos de lesões, que é a torção, entendeu? Romper ligamento, dessa maneira que você rompe, entendeu? Agora, Uhum, no começo, né, quando a pessoa está começando a andar, principalmente se é uma pessoa mais velha, começando a andar, não tem agilidade com o corpo ainda, de sair rolando e tal, aí realmente tem que usar joelheira e jogar o joelho para poder prender. essa é uma coisa que a gente preza bastante no nosso instituto. Não sei se Uhum. você sabe que eu e meu parceiro Field Denis, aí a Labs? Marioli também, Future Lab, a gente criou um instituto. E, exato, a Future Lab, e a gente preza bastante em relação à queda, em relação a posicionamento de corpo. Então, assim, é algo que a gente preza bastante. Em É queda, essencial. em proteção. Velho, patinador é dublê de filme, velho. É dublê, tá ligado? Você tem que aprender a cair, tá ligado? Você tem que aprender a rolar Tem, no chão, você tem que aprender tem a que aprender a se fazer salvar. as coisas. Tem, não adianta. Você, né, igual a Nicole postou assim, você vive no chão, mano. Vive no chão é Exato, normal. Você tem que exato. acostumar a ter essa relação E, com o chão, porque é normal. e às vezes uma infelicidade pode acabar se machucando. Mas é assim, é o nosso esporte. Nosso esporte é radical, né? Não tem pra onde correr. É, isso aí. Igual o Fred que faz o Tchan comigo, fala assim, cara, você quer. Vai jogar sinuca, você não quer machucar, tá ligado? Não adianta, tá ligado? Uhum. Porque não tem como, né? Ó, Mas, da hora cara, aí. voltando rapidão pra... Essa gatinha tá aí dando rolê, né? Voltando pro street, né? Você andou na rua lá, você explicou que você deu. Quando que bateu essa ideia que você falou que você, de uma certa forma, se apaixonou ou entendeu a Uhum. vibe da rua? Quando que foi isso? Foi É, lá em Barcelona, quando você foi dessa última vez lá? eu acho que foi um pouco disso, mas também foi da parte, tipo assim, ó, tô encaminhando bem no meu esporte e eu quero conhecer mais do que é o meu esporte, da onde que ele veio e do que ele trouxe. Por que que as pessoas andavam na rua antes? Ah, porque não tinha pista. E por que as pessoas continuam andando na rua hoje? Por quê? Sabe, eu queria entender isso, porque o patins é minha vida. Tudo do patins hoje ou tudo da minha vida é relacionado ao patins. Tanto em questão de amizade, questão de viagem, trabalho que tem em relação ao Future Lab, depois a gente pode entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, tem muita coisa que é em relação ao patins. E eu queria falar assim, da onde que esse cara vem? Por quê? É cultura? Então, se é cultura, eu quero vivenciar isso também. Que é até uma coisa que eu falo no meu vídeo lá, eu falo assim, ó, se o patins é rua, eu quero vivenciar isso também, eu quero saber qual que é da parada, por que que é tão bom? E, e foi daí que eu vi que a energia do pessoal, que é uma vibe totalmente diferente do campeonato, que é você se desafiar a cada momento, que é você evoluindo passo por passo. Então, algo diferente da pista, que é algo que me ajuda na pista também. Abre meu mental, que é todo mundo ali torcendo um pro outro ali, isso quando tá junto, quer gravar. Pô, grava, eu amo gravar. Só que gravar na rua é diferente. Você pega assim, você vê seu clipe assim, você fala assim, mano, olha que da hora, velho, eu sou capaz de fazer isso. Então é algo que me impulsionou a andar na rua, que é assim, que é realmente a vibe, que é o desbloqueio, que é o mental.
que é você, tipo, torcer pro seu amigo que tá ali fazendo um pico também, que é você gravar ele, que é você ver seu clipe. Então, eu acho que quando, acho que foi quando eu comecei a evoluir na patinação, talvez, talvez esse ano, ou um pouquinho do ano passado, que eu falei assim, ó, eu quero iniciar a cultura. Então, eu vou tentar também. Aí foi daí que o primeiro esporte que eu fiz, eu falei, nossa, velho, que andar na rua é bom. Andar na rua é bom. E aí que eu quero andar na rua mais. Que eu já voltei pro Brasil, já fiz uns piquinhos já. E Denise escolou uma câmera aqui pra mim, pra gente, né? E a gente vai tentar usar agora. Vai meter o louco. Eu fiz um videozinho no Instagram com essa câmera aí, mas vou tentar meter o louco. Foi gravando aos Massa. poucos, juntar uns clipes. Mas assim, muito da hora. Muito da hora. E a pista fica mais fácil depois que você anda na rua, hein? Ô, outra parada. A pista parece coisa de criança. Você olha assim, a pista assim, um corrimão, mas tem rampa desse lado, rampa desse lado. Aonde que eu vou me machucar? A confiança muda. A mente abre. É muito sinistro. É muito sinistro. É que nem é exatamente a mesma coisa andar na mega rampa e depois ir para um parque. É a mesma diferença, assim, ó, sabe? Na mega rampa você pode cair pro lado, cair no buraco. Aí você olha no parque e você fala assim, putz, safe. Que foi o que aconteceu comigo na Rússia. E é o que está acontecendo comigo no street e na rua. Exige a sua concentração máxima, a rua ou a mega ramp também, né, velho? Existe uma concentração máxima de que você coloca tudo junto ali na hora de estar fazendo a parada, né? Eu acho que a rua ainda mais, porque não é só você. É carro, é pedestre, é gente falando que você vai cair, que você vai se machucar. Teve uma vez que eu fui fazer um spot aqui no Brasil e era um gap. E eu tava meio com medo, né? Eu tava indo olhando assim, ó. Era um gap de uma, de uma ponte. Eu tava indo, voltando assim, eu olhava. Mano, é alto. Ia, voltava. Aí passou uma moça assim e falou assim: Ô filho, deixa eu te falar, não faz isso com a sua vida, não. Você vai jogar ela no lixo. Você vai morrer. Que isso, que aquilo. Não sai da minha mente, você vai me dominar, você vai me dominar. Me dominou. Eu deixei me dominar. Eu tava com a mente fraca. Ela me dominou. Aí eu fui embora. Mano, que raiva, velho. Ela entrou na minha mente. Ela entrou na minha mente. Eu falei, É isso, vai, sai acontece. daqui. Acontece E, mesmo. e com frequência. Mas quando você tá com a mente forte, você fala assim, sai daqui, velho, eu vou mandar aqui sim. Mas aí Você entra não na dá, né? zona, né? Naquela que Ah, de zona, né, velho? Você entra na zona que, tipo assim, sai tudo, fica ninguém, tudo ninguém mexe, fosco, né? ninguém mexe, não tem como sair, você não vê nada, não vê nada. É uma coisa que eu aprendi também. É forçar eu entrar nesse modo, nessa rua. Mas o louco, como que eu aprendi isso, foi passando um psicólogo. Um salve também pro Rogério, meu psicólogo. Eu aprendi isso passando com ele, você acredita? Porque, assim, muitas coisas que eu fazia errado, eu tava me auto-sabotando. Eu tava me auto-sabotando. Por exemplo, eu fui andar na rua. Aí eu tive como que eu posso falar? Um burnout. Eu fiquei chapado, Uhum. malucão, porque eu não rendi nada. Eu, tipo, saí de um lugar, fui pro outro, muito longe, e não rendi nada. Aí eu fiquei, tipo assim, nossa, você é um inútil, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Aí ele falou assim, ô, Léo, calma aí, mano. O que que aconteceu? Eu falei assim, acho que eu tive um burnout. Mas o que você tava sentindo? Eu falei assim, raiva. Raiva? Conta mais. Eu falei assim, eu deitei no chão e tal. Ele falou assim, ó, isso não parece ser raiva, isso parece ser tristeza. Aí ele foi me explicando. Aí é o jeito que você fala com você mesmo. E eu tava falando do jeito rude comigo, tipo assim, você é isso, você é aquilo, você não consegue fazer. E isso tava me travando e não tava conseguindo deixar eu no foco. Então, quando eu comecei a trocar essas palavras de motivação, tipo, falar melhor comigo mesmo, eu consigo forçar eu entrar nesse meu modo de ataque. Sinistro, né? Eu nunca tinha vivenciado isso. Também nunca tinha passado no psicólogo. Mas foi algo que transformou ali. Foi algo que me ajudou pra caramba. Talvez às vezes eu fazia isso no modo natural, só que agora eu entendo como fazer isso. Você tá entendendo como é que funciona a sua cabeça, né? Como funciona. Exato, você tá conhecendo você mesmo. É, Ah, e um adendo pra rua também. A rua que me proporcionou a talvez tentar entender a minha mente. que traz de tudo, né, velho? Andando assim na rua, igual você falou, né? Traz tudo, né, pra dentro, assim, te põe na situação que você mais desconfortável possível que você tem que lidar. O mais confortável possível. É isso, ela vai te levar ao extremo. Te levar ao extremo. E o profile vai sair, então. Vai sair.
Vai sair, vai Cara, o sair. Profile do Léo na rua que todo mundo tá esperando, cara. Pode não ser hoje, não ser amanhã, mas vai sair, Ah, o vai importante sair. é sair. Tem poucos clipes ainda, né? Mas eu preciso Uhum. entrar nesse modo, tipo, de gravar, assim. Porque gravar uma vez por semana é difícil. Ou, uma vez por semana. Eu É. queria mais dias, sabe? Por exemplo, em Barcelona lá, a gente conseguia sair todo dia pra gravar. Arrebentava de gravar, velho. Era 3 clipes por dia, 4 clipes por dia, às vezes não dava nada, mas você já fez 5 clipes ontem. Aí uma vez por semana, às vezes sai 3, às vezes não sai um. É, mas em Barcelona é pico Não, doido a cada quarteirão, né, velho? é absurdo. Você vai É tomar um difícil sorvete, de. dá pra descer esse corrimão aqui. Aí É. você vai andando, mas esse negócio aqui é infinito, velho. Não, quando eu fui lá da primeira vez foi assim, né? A gente descendo de patins, assim, dando rolê pra poder ir pra um lugar. Eu passei, cara, aquele pico que eu vi no filme, não sei o que, aí vira a esquina, cara, o outro pico que eu vi naquele. E era assim, velho. Você, caralho, eu já vi esse pico nos filmes, velho. É É desse muito jeito, assim, é doido. questão de segundos, de um pico pro outro, velho. Agora, uma coisa assim, Barcelona é legal, ponto. Mas assim, todo mundo já fez tudo em todo lugar. Sim, sim. Ele quer Isso é aparecer, ele quer verdade. aparecer, ele quer aparecer. Tá de boa. Deixa ele sentadinho aí. Aí o que Mas acontece? é o É, lugar, é le- a é, Meca, né, velho? Meca do é patins. legal, aí você faz uma manobrinha mais ou menos. Aí o cara vai chegar em você e vai falar assim, mas tal fulano fez isso em 1900 e bolinha, sabe? Vai ter esse tipo de comentário. Vai ter esse tipo de comentário. É, é foda. E é por isso que eu quero fazer algo no Brasil. Mano, no Cara, Brasil tem muita coisa nova que ninguém fez, velho. Aqui em São tem Paulo pico diferente no Brasil, que não tem tem outro um, lugar. tem um, exato. É roof, é pesadão, como que eu posso falar? Áspero. Eu queria É, falar, tem essa pegada de antigo, assim, sabe? sim. Você viu, saiu agora é, o filme que chama Calçada. É o Bob Vi, Spazov e o Nils do Jensen inferno, em do inferno Portugal. lá. Uhum. É só pedra portuguesa, que se chama Calçada. Os Tem caras no essa lugar. vibe, não tem? Tem essa vibe. Tem. Pois é, velho. Qualquer lugar é lugar. E eu acho que o Brasil ainda tem uma parada mais, tipo assim, você tem que ser gangster pra andar aqui, essa que é a real. Porque os Sim. nossos spots aqui, a gente não tem saída. Tipo assim, só vai e faz, irmão. É poucas. Você tem que ir fazer. É. Fácil de você elevar mais ainda como patinador. Andando no Brasil, velho. E Andando no assim, Brasil. a nova geração tá começando a andar na rua. Tem bastante gente começando a andar na rua. Isso tá Sim. melhorando. Não, e sabe o que acontece, Léo? Porque eu acho que a nova geração, você sendo 22 anos, você tem? Exato. 22, né? É, de uma certa forma, você já é mais velho andando de patins, mas você continua novo. Mas antes de você, tem um pessoal bem novinho, né? Tem muito pessoal novinho, que é difícil hoje em dia o pessoal ir na rua e andar. Então, quando eles têm que ficar um pouco mais velhos, entendeu? Passar por 18, ser mais independentes, para poder chegar e realmente desbravar a rua, né? Da maneira que se você fez também, né? Você tem que ter um certo tipo de independência para poder fazer isso. Então, as pessoas têm que ter paciência com a geração mais nova para poder entender que tem um processo para poder chegar na rua. Talvez lá, quando eu comecei a andar, a gente era mais meio que bicho solto, entendeu? A gente já estava na rua com 13, 14 anos, ninguém, a minha Mais mãe precoce. Mais é, precoce. os pais falam, sai de casa, sai daqui. Aí você ia, vocês voltavam só de noite, entendeu? É um outro Uhum. tipo de tempo, né? Então, por isso que a gente viveu a rua um pouco mais novo, por isso as coisas aconteceram bem mais cedo naquela geração, né? A gente já tinha todo mundo com 18 anos, já tinha andando há muito tempo na rua, e várias coisas aconteceram muito rápido, entendeu? É coisa de geração. Então o pessoal tem que ter uma coisa, tem que ser mais paciente com a geração nova que está vindo, porque tempos diferentes, mundo diferente. Isso é As legal pessoas... de você falar. É porque é verdade, né, velho? A gente não tinha os pais presentes igual a gente tinha antes também. Os pais não eram tão presentes. Os pais são mais presentes, são mais cuidadosos, que é uma coisa muito boa também. Então, assim, acompanha o filho nos campeonatos e tal. E a parte da rua é uma coisa mais independente da pessoa. Então, ela tem que esperar a criança crescer para chegar num tempo onde ela tem a independência de sair e poder fazer as coisas, né, na rua, andar de patins na rua, né, velho? Legal, isso é Isso, né? legal de você falar que a galera quer antecipar muito realmente esse tipo de movimento, assim, tanto com a nova geração. Eu acredito que é importante que ela não precisa começar a descer
já desce um kinkzão. E eu acho que a rua não é só isso também, não é só banger, né? É sobre mais a relação da criatividade, você explorar um caixotinho, você realmente vivenciar o patins, sabe? Que hoje, por exemplo, a gente tem atletas da Future Lab que a gente coloca para andar na rua também, para Uhum, começar, né? Não assim, ó, se mata aí, vamos ser gangster. Não, mas que a gente começa devagarzinho, introduzir na rua, já para realmente uhum, ter essa experiência de rua mesmo. Mas assim, a nova geração, acredito que eles precisam de tempo, precisam amadurecer mais um pouquinho mesmo, em uhum, relação, por exemplo, assim, pai presente, é isso, elas precisam ter mais independência ali para estar se movimentando. Eu uhum. acho que é importante, mas até certo ponto, né? Precocemente, não precocemente Sim. falando. Que E realmente a galera quer antecipar isso, mano. Vai andar na rua. Ah, você não é bom, mano. Você não anda na rua. Ah, legal, você mandou do o backflip, mas você não pessoal anda na se rua. perde, né, velho? Ele se perde, o mundo hoje em dia é tão diferente do mundo que a gente cresceu, entendeu? Aí ele se perde, pensa que é a mesma coisa, é tudo mais fácil hoje em dia, tem que fazer, é mais fácil, mas é outro esquema, é outro contexto, entendeu? O pessoal A tem que gente teve uma entender que, pausa. A gente teve uma pausa muito grande, de muito tempo atrás. sim, Tanto que eu posso ver que o nível tá em tese tá voltando atualmente. O uhum, nível tá começando a evoluir. Porque antes a gente ficou, por exemplo, ó, o nível tava altão. Lá em 2010, assim, ó, Brian Argon, WRS, tudo quebrando, tudo quebrando. Chris Raff, David Sizemore, nível altão, Alex Brosco. Aí parou. Aí a gente ficou esse tempo parado e aqui o nível, tipo, começou a matutar. Começou a matutar. Tipo, alguns estavam lá ainda, mas, tipo, matutar, matutar, matutar. E agora a gente vê que cresceu numa exponencial de novo. Hoje qualquer um pode mandar Hurricane Top Soul, velho. Hoje você pode esperar o sim, Hurricane Top Soul de qualquer um. Que antes não era assim. sim. Mas que lá antigamente era. Então, que daí é isso. E o nível tá voltando agora. Então, tamo evoluindo, tamo evoluindo. Isso que você falou é importante, do gap, né? O gap Uhum. de gerações, né? Para chegar ao nível que a gente chegou em 2005 a 2010, teve uma geração inteira anterior dando o máximo de si para chegar naquele ponto, né? Que foi ali os anos 90, aí foi evoluindo, criando Que foi da X manobra. Games, né? Foi da X Games, foi de todos os Sim, campeonatos que tava era, tendo. era muito cru naquele tempo, né? A gente não sabia o que era patins ainda, as manobras todas não existiam ainda, as pessoas estavam ali inventando coisa, ao mesmo tempo tendo experiências, o que é legal, o que não é. Aí você passou dessa parte e viu o comecinho dos anos 2000, que quando saiu o Mind Game, a fita que para mim, assim, o Patins Street existe antes e depois do Mind Game. Aí quando saiu o Mind Game em 2000, as coisas abriu, porque todo mundo que estava andando já sabe o que é patins, sabe o que é legal, o que pode ser feito. Daí foi só evolução. Mas para isso tudo acontecer, chegar nos anos 2005 até 2010, teve muitos anos antes de constante evolução, entendeu? Mas daí, depois dos anos 2010, como você falou, parou. Não teve muitos novos adeptos. Essa evolução parou. Daí tá começando agora de novo, daí vai ter a mesma coisa de novo, a Oh, evolução subindo. uma dúvida. Por que você acha que ele parou? Tem Cara, bastante vídeos falando sobre, mas eu gostaria de saber a sua opinião em si. Tipo assim, você acha que foi os atletas da época? Você acha que foi uma ação externa? Você acha que porque ele começou a degredir? ó, vários fatores, né? Mas tem vários fatores, mas um fator principal foi a imagem pública do Patins perante a juventude, entendeu? Isso aí ela foi manipulada Por com o outras pessoas? começo, das empresas de skate daquele tempo. E isso aí foi só explodindo, inflando, inflando até chegar no mainstream, né, nas mídias principais, aí virou chacota. Isso Que aí foi foi o junto com o principal. Arlo, né? Que foi junto com o Arlo lá da revista, que teve aquele outro cara lá, Sim, enfim. tem até esse documentário que saiu agora do Quem Vice matou o Sport, Rollerblade. tem esse, é muito legal, é meio resumido, mas é mais ou menos isso. Isso aí é o fator principal, mas lógico que tem outros fatores também que giram ao redor disso que ajudou, né? O patins veio nos anos 90 como uma moda. E tudo que é moda sobe e desce, velho. O skate foi uma moda nos anos 70, subiu e desceu nos anos 80, entendeu? E ficou bem underground nos anos 80 e começou a subir de novo nos anos 90. Aí veio o patins nos anos 90, subiu lá em cima
e desceu nos anos 2000. Tudo que é moda vai e volta, é normal, entendeu? Pela juventude, entendeu? Então, assim, Uhum. aconteceu isso, aí tem outras coisas também, que no começo do patins, tinha muitas empresas grandes, onde eles arrecadavam a grana toda, mas não voltava para o patins, entendeu? Ela arrecadava a grana toda e ficava para empresas grandes, ao invés de investir na cultura, em eventos, esse tipo de coisa, né? Eles estão ali só pela grana. Isso também foi um fator gigantesco, entendeu? Por isso que hoje em dia a gente toma assim, cara, você tem que comprar patins de empresas que são os donos, são patinadores que a gente sabe que vai colocar o dinheiro aonde vai voltar. Igual o John Julio ou o Matias da Power Slide, Da que está Power Slide. desde o começo, o Lawrence da Standard, não, o Billy O'Neill da mesma, esses caras tudo sabe que vai voltar, que a vida dos caras são patins. Então, tem essa parte também. Outra parte foi que os patinadores eram muito jovens no começo dos X Games, em 95, 96, 97. O pessoal era muito jovem também. O patins, e sim, como esporte, era muito jovem, então era assim, não era uma coisa assim, lapidada ainda, não era legal de se ver, entendeu? As Não pessoas não tinha entendiam o que essência. era. Não tinha assim, estava começando ainda. A cultura existia mais na rua, mas era uma coisa muito nova para poder estar num palco tão grande, entendeu? Era uma coisa muito nova. Então tem vários fatores, mas para mim o fator principal é a imagem pública, que foi, né? Eu falo isso não porque eu assisti documentário, porque eu vivi isso, né, velho? Eu vivi o começo, o meio e o fim disso, entendeu? Então a minha principal, assim, a minha resposta é isso, é a imagem pública do patins, que ela foi totalmente denegrida através das marcas de skate daquele tempo. Né? Por isso que eu não uso nenhuma marca de skate, Vans, Thrasher, ou World Industry, ou seja o que for, não sei, porque esses caras aí destruíram o patins, tá ligado? Eu não uso nada deles. Hoje em dia, talvez eles falam que não fizeram nada e tal, mas lá atrás fizeram horrores. Mas talvez Tanto fizeram, mas que que, hoje é uma não coisa está. que, tanto que, se você colocar na internet, falar assim, procure, por favor, imagens de marcas de skateboard que faziam chacota de patins. Tem muitas imagens de camisa ou de anúncios de revistas que eles colocavam fazendo graça com patins, fazendo chacota, que não aparece na internet, que é muito ofensivo. Hoje em dia não aparece na internet. Eles falam, essa imagem não pode aparecer, porque ela é ofensiva, entendeu? Não Pra você ter sabia que era ideia. tanto. Não sabia que era tanto. Foi pesado, mano. Foi pesado, pesado mesmo. Não foi Eu sabia que brincadeira, era não. E algumas, foi assim. eu sabia que era algumas revistas e tal, mas não sabia que é, se juntaram, né? Se juntaram contra. Se juntaram Foi em assim, pró, todo mundo em prol contra o Patins. Eu acho que tinha também, assim, o Patins, como tinha. O Patins, no começo dos anos 90, tinha mais adeptos que skateboard, snowboard e BMX juntos, entendeu? Então eles viram como uma ameaça, como falo de grana, né? Uhum. Os novos adeptos, de vez de ir para o skate, estavam indo para o patins, então as empresas não estavam perdendo grana. Tem isso também, entendeu? Aham. Ah, Sabe uma coisa que eu acho que aconteceu e pode acontecer para agora também, um dos motivos de da gente cair de novo ou de alguma coisa assim, eu acredito que não vai cair mais, mas a gente não tem um nome. Já pensou que a gente é não tem um difícil, nome? não tem. Antes era assim, Aggressive Inline, aí não podia ser Aggressive Inline. Aí agora é Roller Freestyle, aí era Rollerblade. Qual que é o nosso nome? Para mim, Qual é sempre, o nome do nosso esporte? para mim, o nome do nosso esporte é o nome do nosso equipamento, inline skating. Para mim, sempre Inline foi. skate. Para mim também. Para mim teria que ser inline skate street, inline skate É, park, inline skate vert, inline skate urban, inline skate, tudo. sim. Mas da onde foi rollerblade, que seria de uma marca, mas roller freestyle? Tipo assim, por que tem tantos nomes? E como que a gente. É, Agora uma pergunta também. Como que a gente entraria num consenso também? eu acho que é difícil de entrar, né? A parte da marca Rollerblade, porque é a Rollerblade que criou o patins, né? Que popularizou o patins, a marca Rollerblade, nos anos 80. Então, assim, provavelmente nos Estados Unidos, no Canadá, eles viam aquilo como rollerblade. Ah, você está andando de rollerblade, porque, entendeu? Você é Já deram o roller. nome, deram o nome daquele equipamento de rollerblade por causa da marca, porque era tão famoso, entendeu?
Daí, mais nos Estados Unidos. Mas na Europa, o pessoal sempre falou mais inline skating. Entendeu? Mais inline, por causa do nome do equipamento mesmo. Para mim, sempre foi inline. Quando eu vou conversar com uma pessoa que não sabe nada do que eu faço, que é que você fala, eu ando de patins, eu falo assim, eu faço inline skating, quando eu converso em inglês, entendeu? Aí, Aham. inline skating, aí o pessoal já sabe o que é. Daí eu me explico, eu ando em rampa e tal. Isso, isso. Só que, por exemplo, a diferença é que quando você fala assim, o que você faz? Eu sou skateboarding, eu ando de skate. A galera já vai saber instantaneamente. Agora, quando tem muitas variedades de nome, qual que é o certo da gente falar, entendeu? Pra mim é inline skate. Mas porque todas as competições são umas das diferentes da outra. No Mundial é roller freestyle, seria nosso nome mais técnico. Mas se você falar isso pra alguém, alguém vai entender? Não, velho, é impossível a galera Não, entender. Porque não é. é usual, não é acostumado a isso. Eu não Eu, entendo por que o pessoal dá vários nomes também, não. E eu acho difícil de entrar em consenso hoje em dia. Não sei por quê. não, eu tenho que ir pras mídias, tenho que ir pra rede social. Qual que é o nome do nosso esporte? Igual, quando eu falo com uma pessoa totalmente desconhecida, que eu não sabe o que eu faço, eu falo inline skating. Entre os patinadores que eu conheço, eu falo blading, porque já sabe da conversa que a gente está tendo, entendeu? Quando eu falo, Uhum. quando eu blading, eu falo blading ou let's blade ou alguma coisa, porque já é uma pessoa que eu conheço, sabe que eu ando de patins ou que anda de patins também. Agora, se é uma pessoa totalmente desconhecida, é inline skate, porque é isso que está no nosso pé. Na questão do skateboard, né, velho? O skateboard, ele não tem muitas categorias ou disciplinas igual o patins, por isso que foi fácil para eles se manter, ter só um nome, entendeu? Ter só o nome. Ter ligado. Porque eles têm lá longboard e tal, e é praticamente isso. Mas o resto é só skate mesmo. Agora, patins, velho, tem muitas categorias, então é difícil mesmo de você chegar e ter um nome só para, mesmo que for para aquilo que a gente faz, entendeu? Porque Porque, o por nome exemplo, do no Brasil é skateboard é o nome do fácil. equipamento. Uhum. O nome do skateboard é o nome do equipamento. E eu acho o nome do Brasil o melhor que existe, Patins Street. Para mim, Acabou. esse é direto, não tem como errar, Vai entendeu? no Patins ponto, Street. exatamente. Pra mim também. É o top. Você faz. Ando de patins street. O pessoal já Acabou, sabe o velho. que é. Acabou, pronto. Pode Mas que explicar mais, loucura, tem né? rampa também, tem porque é difícil, é difícil. É meio que histórico isso aí. Eu acho que Quando eu tava começou pensando errado. nisso, é que começou com um nome muito agressivo inline, né? Começou Veio muito por ruim, causa dos cara. X Games. Os X Games exigiam o nome. No começo era Inline Aggressive Skating, quando aparecia nos X Games, né? E eles exigiram o nome para poder ter, né? E como o patins era muito novo naquele tempo, em 95, a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo direito, ainda mais ter um nome para isso, entendeu? Aí Aí eles jogou na falaram. mão dos Acho que foi o novão, Arlo dos novinhos. Eisenberg mesmo que criou esse nome. O Arlo Eisenberg criou esse nome, porque ele era muito envolvido com os X Games, ele ajudou a desenvolver a parte do patins, né? Os X Games. Então ele foi. Acho que ele que criou esse nome mesmo. Aggressive Line Skate, que era um nome muito comum nos anos 90, mas hoje em dia soa muito, sei lá, imbecil, tá ligado? Pejorativo, né? Também. Pejorativo demais, né? Foi muito momentâneo esse nome, né? Mas eu não Aí sei se caiu de tem novo. solução para isso, não. Sinistro, né? Eu não sei. Talvez, Talvez ir talvez para as tenha essa. mídias, tipo assim, uma parte de gente começar a falar o nome do nosso esporte, não sei. Não, isso aí para mim vem dos eventos. Os eventos têm que decidir um nome para os esportes, porque os eventos são o principal veículo que mostra o nosso esporte para o público exterior, entendeu? Hoje em dia. Então, os Entendi. eventos que tem assim, tem um nome para todos. Aí tem o World Skate, tem um nome, né? Aí o Blading Cup é Blading, entendeu? Aí tem o Physique também, não sei se fala, eu acho que o Physique também fala Free Roller, não sei. Ele fala rollerblade. Roller skate. Então, Alguma coisa assim. os campeonatos têm que ter um certo tipo de consenso aí É que e todos têm um chamar. diferente. Eu acho que a culpa é dos campeonatos hoje em dia. E se todos os campeonatos chamar de uma coisa, fica bem mais fácil. Vai ser uma coisa só. Porque aqui no Brasil, todos os campeonatos é campeonato de patins street. Acabou, velho. Então, Pelo só menos no os Brasil tá, eventos têm que tá fazer certo isso. uma coisa, né?
Tô zoando. Cara, vamos sempre mencionar a parte do Brasil, que eu tinha uma pergunta. Logo, logo a gente vai falar do Future Lab. Eu também tenho essa pergunta aqui Claro. para você. Com essa experiência toda que você está viajando, conhecendo a cultura internacional, uma coisa que você falou que é muito legal foi que um dos motivos que você criou a paixão pelo street não foi só o street em si, mas foi a sua convivência com as pessoas, dando Isso. de um spot para o outro, as experiências que você cria junto com essas pessoas que vai marcar o resto da sua vida. Como é que você vê assim a cena brasileira? Eu faço essa pergunta para todo mundo, né, que vai lá para fora. A cena brasileira comparada com a cena internacional. O que você acha que é diferente? O que você acha que talvez seria melhor se o Brasil fizesse dessa maneira? O que você acha que lá fora fosse igual ao Brasil também? Eu acho que, é claro, tirando os grandes nomes, assim, que são as pessoas que realmente estão andando aí toda hora, estão viajando pra lá e pra cá, eu acho que o Brasil tem grande potencial e anda muito, velho. Anda muito. Se você Uhum. pegar, tipo assim, um cara que tá ali no meio que não tem um nome gigantesco, mas que tira um rolé, cara, ele bate de frente com todos lá na gringa. Simples, simples assim. Então, de nível, a gente está muito bem. E uma coisa que a gente está fazendo muito legal, a gente está investindo na nova geração. Investindo forte, campeonato, porque tem muita criança. Lotou de muita criança. Que eu vi que aqui tá muita criança, na Polônia tá muita criança, na França tá tendo bastante, no Japão. Então, assim, é legal que eles estão investindo na categoria de base. E eu acho que isso que que vai ajudar ainda mais nosso esporte. Então, uma coisa que eu sinto falta, às vezes, nos outros países é realmente investir na categoria de base, que é isso que vai deixar o nosso esporte vivo, nosso esporte aceso, e vai impulsionar mais. Vai impulsionar mais. E aqui o Brasil está fazendo muito bem. Tá fazendo muito bem. Tá investindo na categoria de base. Tá tendo muitas crianças. A gente tá conseguindo fazer bastante campeonato, tá tendo bastante coisa. Então, assim, a gente consegue impulsionar isso. E, é claro, não colocando mérito na gente, assim, ó, mas saber que a Ana Júlia, assim, ó, é uma grande representante, o Danilo, eu. Saber que tem bastante pessoas que estão representando essa nova geração, que eles estão em quem se inspirar. Por exemplo, a Ana Júlia, pô, campeão mundial, velho. Danilo, campeão mundial, eu, vice-campeão mundial. Então, são muitas coisas que estão acontecendo que estão impulsionando mais ainda. E isso eu acho que o mundo competitivo ajuda bastante. Que é claro que a gente tem o cenário underground e a gente tem outro cenário. Mas eu acho que o underground e o competitivo, eu acho que homologado, né? Federado, enfim. Eu acho que os dois têm que andar em conjunto. Porque, na real, o underground está sendo beneficiado pelo federado e o federado está sendo beneficiado pelo underground. Tipo assim, os dois estão unificados. E eu acho que o Brasil está fazendo isso muito bem. Porque antes era uma coisa assim, não, eu sei, eu não vou te ensinar porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, não. E eu acho que eu vejo que o underground está ajudando muito esse cenário. E, porra, me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz que saber que está ajudando. É claro que tem uns aos outros, mas que eles estão se ajudando. Então, isso é um ponto muito positivo no Brasil, um ponto muito positivo no Brasil. E falando um ponto negativo, eu acho que deveria ter mais campeonatos, mais eventos. Por exemplo, você vai no Interclash, antes do Interclash tem 300 eventos impulsionando já por Interclash. Então, assim, não é Uhum. só um evento que tem. Eles meio que pegam assim, vai ter um evento muito grande aqui. Então, eu vou fazer um grande círculo com todos os eventos, em todos os lugares, em todas as coisas acontecendo, falando só sobre o patins. Isso que acontece no FISE, acontece nas temporadas das Europas. Por exemplo, quando você vai para a Europa, o campeonato vai fazendo assim, ó, tuk, 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 e tudo fala a mesma coisa. Tudo conversa com a mesma língua. Só que aqui no Brasil a gente tem um campeonato aqui, um campeonato lá, um campeonato ali. Então, talvez se a gente unificasse daria mais explosão. Então, o único ponto negativo seria isso. Mas eu sei que tá difícil o investimento, é difícil o tempo, mão de obra, enfim, não é uma crítica, mas talvez um ponto da onde que daria para evoluir. Então, mais evento, unificar os eventos, juntar a força realmente, né? Não deixar só em um cara, só em um braço só, mas dividir, porque tem a perna, tem a Uhum. cabeça, tem o ombro, tem o tronco. Então, seria legal se juntasse, que é o que eu acredito que eles fazem lá e sem muitas pessoas. Então, se a gente investisse nessa categoria de base, continuasse investindo nessa categoria de base e deixasse os eventos interligados, regaçaria. Regaçaria demais. Isso é verdade, só porque quando teve o campeonato
do Japão aqui, o Kevin, aquele careca que treina o pessoal Sim. lá na Coreia, né? Ele falou, a gente estava conversando com ele falou assim, a gente está pensando em ir no Paraguai o ano que vem, nesse tempo, era o ano passado, o ano que vem, e a gente quer ir muito no Brasil. Vai ter algum campeonato perto do campeonato do Paraguai? E, assim, ele já perguntou, porque na mente dele, é a mesma coisa que você falou, vai ter um campeonato principal rolando em um lugar, então os outros lugares ao redor já começam a organizar um campeonato, porque vai aproveitar que gente que vai vir do outro lado do mundo tem a possibilidade de ir nos campeonatos, já que está perto, entendeu? As datas. É, isso que a gente tá falando de outro lugar do mundo, mas teoricamente seria mais pra pessoal daqui Sim, mesmo, velho. Tipo assim, ó, sim. vai ter um campeonato aqui? Não, mas eu vou fazer outro numa cidade vizinha, porque a galera pode aproveitar e já dá o gap. É Exatamente, justamente isso. porque o Brasil cara, é igual a Europa, É é grande pra gigantesco. caramba, velho. Tem que usar desse estilo, tem que usar dessa tática, né? Porque é difícil de locomover no Brasil, né? Conversando com o Toco falou assim, cara, o problema do Brasil e a coisa boa do Brasil, o Brasil é grande, tem várias pessoas andando em todo lugar. O problema é que é grande demais, está tudo longe, entendeu? Então, assim, usando dessa tática aí, de aproveitar um campeonato principal e criar outros campeonatos ao redor disso, seria, assim, ia dar mais, assim, assim ia ser mais coisa acontecendo em pouco tempo, né? Ia ser muito mais rico, porque assim, ia ter muito mais conteúdo, ia ter muito mais gente, mais galera de fora poderia ver o campeonato. E eu não tô falando só campeonato, é evento, mano. Bota um caixote no chão e faz um evento e grava e Sim, posta. Sei sim, lá. sim. É claro que é muito fácil falar porque eu sou atleta, né? Então é fácil eu falar de uma parte que seria de criar evento também. Mas se eu pudesse dar uma dica, e o que eu gostaria de ver seria isso. Não, a sua opinião é mais do que válida, porque os eventos são feitos para os atletas, né? Para as pessoas que andam de patins. Você sendo uma delas, você fala o que você gostaria que as coisas, como acontecessem as coisas. Daí as pessoas tentam fazer, tá? Obviamente, dentro do possível, né? Mas a partir do momento que as pessoas têm assim, o conhecimento, ó, seria legal, tem gente falando isso, tem gente fazendo aquilo, falando aquilo, eles querem que acontece isso. Aí, quando você bota para fora e fala, as pessoas vão tentar fazer aquilo que você quer dentro do possível, né? É lógico que que é muito difícil, né? Mas tenta fazer dentro do possível que é o mais importante, né, velho? Exato, exato, exato. E eu acho que fazendo isso, mano, unificaria tudo, sabe? Abraçaria tudo. Sim. Ou até se unir com outros esportes, por exemplo, vai fazer o esporte que nem o Fizzy faz, ele traz a atenção de todos para dentro do mesmo campeonato. Uhum. Não falaria que no Brasil talvez seria possível, mas, por exemplo, que a World Skate faz, né? Que, bom, os grandes campeonatos fazem o Fizz, que eles colocam a bike, colocam o skate, colocam o scooter, coloca tudo junto. Talvez funcionaria, não sei. Com certeza, eu acho. Com certeza que, e assim, dá um grande público no Brasil. E abranger bastante o número de pessoas que iam aparecer poder fazer parte desse evento, né? Um evento que tem todos os esportes. Que o Brasil é conhecido por ter a juventude ligada nos esportes radicais, né, velho? E a gente tem grandes nomes no skate, tem grandes nomes no patins, tem grande nome em todo lugar, velho. Tem, O sim. Brasil arregaça, velho. Arregaça, arregaça. É sinistro. Só tem duas coisas que faz o patins, que faz o Brasil não dominar de todo jeito, que é assim, primeira coisa é a Infraestrutura. geografia. A gente tá longe de tudo. É igual a Austrália tá longe de tudo. Isso é uma coisa. A outra coisa é a economia. Se não fosse essas duas coisas, se o Brasil fosse ali, um país da Europa, a gente já tinha dominado tudo, velho, nas partes de esportes radicais. Porque todo mundo ia poder viajar para todo lugar, Aí já poder era, competir, aí já era. já era, não tinha nem para ninguém, não. Eu falaria infraestrutura e economia. Eu acho que o Brasil tem muita pista pública, cara, comparado com os Tem, outros, com tem, alguns países. Né? tem, mas, por exemplo, falta assim, uma resina, falta Sim, sim, sim. Ah, uma sim. cama de espuma, falta mais pistas desse jeito, por exemplo, desse jeito que eu tô falando. Hoje a gente tem muitas pistas, e muitas pistas boas que dá para evoluir.
Mas, por exemplo, a gente Uhum. não tem uma caixa de espuma, velho. Eu tô falando de Sim. algo que teoricamente seria simples. Claro que seria investimento, mas uma caixa de espuma. Uhum. Talvez eu tenha Sim. que viajar lá para Taubaté para ter uma espuma. Sim. Não tem aqui. Tipo, São Paulo, cadê? Isso é uma Entendi. coisa simples, né? Só, também. Mais barato que fazer Tá uma fácil. pista pública. É, exato. Colocar uma caixa de madeira lá e uma rampinha. Eu vou fazer. Isso Mentira, é não tem como verdade, fazer, velho. não. Mas é Cara, isso. é, mais uma pergunta aqui sobre. Agora você faz parte da Icon, né, velho? Faz parte da família Icon agora. Tem 2 anos que você tá na Icon, não é? Você virou. É, vai entrar em 2 anos. Esse ano eu virei pró. Você virou pro, velho. E agora você tem, assim, dois camaradas lá, o Laurik e o Yaro. O Laurik é da Suíça, né? Ele é suíço e Suíça o e o Yaro é da Holanda, né? da Holanda. E vocês parecem que são irmãos, assim. Como é que foi? Como é que foi você conectar com esse pessoal quando você entrou no time? Como é que foi o entrosamento, cara? A gente já tinha trocado umas ideias, mas nada muito fundo, porque meu inglês era uma bosta. Tipo assim, real. Era muito zoado, era muito zoado. E daí eu entrei pro time, aí a gente meio que começou a planejar uma tour. Porque a gente sempre queria associar a imagem da Icon com as pessoas jovens, né? Seria a nova geração ali que tá se movimentando e tal, pra galera ter em quem se espelhar. Foi a nossa ideia de praxe. Aí eles falaram assim, mano, vamos fazer um tour na Europa. O cara tinha saído 2 vezes do país. Eu falei assim, vamos, filho, vamos dar, tô nem aí, vamos. Aí eu cheguei lá com os caras trocando uma ideia, e eu tipo assim, não consigo falar inglês, não consigo falar inglês. Aí eu fui tentando. No final da viagem eu já tava arregaçando com eles. Então, assim, o, a parte que a gente começou a se entrosar, eu comecei a entender os caras, comecei a falar um pouquinho mais, então os caras meio que me ensinou inglês também. Gíria errada, Uhum. gíria certa, os caras meio que me ensinou. E como que a gente ficou 2 meses juntos, tipo assim, dormindo no mesmo quarto, tomando café no mesmo dia, fazendo esse negócio, aproximou muita gente. Deixou a gente muito próximo. E os caras é zica, mano. Os caras é brother de verdade. Os caras trocam uma ideia, os cara ajudam, não tem essa parada de rivalidade. Tem uma rivalidade saudável ali, vamos dizer assim, né? Mas assim, Uhum. tá- fazer tudo isso junto, acampar ilegal, pegar um carrinho e ir viajando 10.000 km, sei lá quanto, isso tornou a gente próximo. E é algo que eu fiquei muito feliz, sendo bem sincero. Foi muito da hora. Muito da hora mesmo. Pra você tatuar no seu braço aí é coisa pro resto da vida, né, velho? Irmão, marcou. É assim, marcou. Todas as ideias de planos futuros, do que eu enxergava como que era o patins, eu tatuei na pele porque foi algo que realmente marcou. E não foi só eu, né? Os três tatuaram. Caralho, que massa. Doidura, Cara, doidura. Loucura. isso aí é patins street, mano. Isso aí é patins aí. Cara, até hoje, eu conheci o Fred quando ele tinha 13, 14 anos de idade, velho. Tipo, 30 anos atrás. A gente nunca se separou, nunca trocou. Flagou, farol, da Fordão, pessoal do mesmo estilo que você tá falando aí. A gente viajava, pegava, pulava na Kombi, ia para alugava uma van, ia para um lugar, dirigia para algum lugar e você vai criando aquele vínculo ali que fica pro resto da vida, mano. Mesma coisa. É muita coisa, velho. É muita coisa. É tipo assim, é exatamente muita coisa. É muita coisa pra você assimilar assim e meio que unifica tudo, mano. Unifica tudo. Uhum. Às vezes eu não sei nem como explicar, mas acho que esse curto período de tempo, mas com tantos altos e baixos, tipo assim, a gente foi roubado, deu errado, voo atrasado, voo cancelado, voo voltou, a gente viajou, campeonato, a gente perdeu, a gente chorou, a gente ganhou, a gente comemorou, a gente saiu, a gente ficou junto, voltou. Você entendeu? É muito mix de informação, assim, que eu acho que deixa isso muito mais próximo e muito mais real do que algo que você poderia construir, tipo assim, se vê durante uma semana, durante 10 anos, ou 2 meses, tipo, todo dia ali, tá ligado? Então foi isso que me Amigos marcou. pro Me resto da marcou vida. muito, o resto da vida. Pro resto da vida, através do patins. Isso aí pra mim é patins, mano. Patins sempre foi isso. Até escrevi um texto, coloquei, falando que o mais importante é sua crew, seu grupo, porque aquilo ali é pro resto da vida, velho. Além de te motivar você a andar de patins, mandar as melhores manobras, evoluir como patinador,
Eles te, você cria uma conexão com uma pessoa, velho, que ama a mesma coisa que você ama, e o cara é muito gente boa também, igual você, porra, velho, esse cara aqui é pra dar vida. Você vai estar com É, o Yaro mano, aí, é ó, lá isso. com 50 anos, velho, beirando 50 anos, dando rolé de patins, você vai ver. Cunhado com Laura, que você vai ver, velho. Não muda, não. Não vai mudar. E é uma coisa que é marcante. E é que nem você falou, é pra vida, velho. É pra vida. Pra vida. É pra vida mesmo, velho. Tá na pele, tá na pele, tá na pele. Tá na pele agora. Tá na Não tem pra pele, onde velho. Tá na fugir. pele. Mas, cara, falando do Future Lab aí, você abriu com o Denis, né? Como é que foi a ideia como é que surgiu a ideia de fazer e como é que é a filosofia atrás disso aí, velho? Uhum. Cara, entra um pouco nessa viagem, assim, que a gente tava trocando ideia e eu tava pensando no que eu poderia ajudar o meu esporte. Onde que eu poderia ajudar o meu esporte. Aí eu falei assim, mano, vou começar a ensinar, vou começar a passar o que eu tava ensinando. E nesse meio tempo, o Denis já tava dando aula, já tava arregaçando de dar aula. E daí a gente trocando ideia, a gente é muito próximo, muito parceiro. A gente apareceu essa ideia, eu, ele e a Marioli, né, que é a esposa dele. Mano, a gente Uhum. linkou a ideia do Future Lab. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem muitos atletas, mas os atletas, eles sofrem com muita coisa. Tipo assim, o cara é muito bom, mas ele não tem o mental. O cara é muito bom, mas ele não tem academia. O cara é muito bom, mas ele tá se alimentando mal. Tipo assim, a gente quer, a gente vai ajudar os atletas de uma forma que eles fiquem completos. Por exemplo, muitas das vezes eu não tinha patrocínio para viajar para os lugares e tal, e dependia muito da minha família. E isso foi algo que me pegou muito. Aí a gente falou assim, mano, a gente precisa unificar, precisa unificar, precisa unificar, precisa unificar. A gente criou o seguinte esqueleto. Então, assim, ó, a gente tem o treinador, que seria o principal, assim, ó. Eu, é claro que eu ajudo, eu sou um atleta, mas eu também treino o pessoal. A gente, tipo, separou em dois grupos, tem o time que tá aprendendo a patinar e tal, que a gente chama que é a base, e a gente chama o outro time, que são as pessoas que estão competindo ali, que querem competir e tal. E a gente tem um coach, que seria aqui no meio, e a gente tem outros profissionais. Então a gente trabalha com a espécie de interdisciplinar. Então a gente tem preparador físico, que é o Rogério, a gente tem o psicólogo, que é o. Não, mentira, o preparador físico é o Roberto, e o psicólogo é o Rogério. Então a gente tem esses dois profissionais, Uhum. a gente vai colocar a professora de inglês, que está na mão, e a nutricionista. E todos eles vão, imagina um círculo, imagina esse círculo aqui, e eles estão aqui em Uhum. volta, e o coach está aqui no meio. E eles vão trabalhando entre eles, assim, ó. Tá treinando bem, não tá treinando, tá comendo, não tá comendo, como tá o mental dele. Aí o coach fala assim, ó, eu acho que ele tá precisando disso, de mais força. Vai para passar pro preparador. Pra ninguém roubar uma área do outro. Então, assim, todos eles vão trabalhando em conjunto em prol do atleta, em prol da alta performance. Então, esse seria o nosso tipo de esqueleto do interdisciplinar. E é claro que a gente não queria só parar por aí. A gente também pega toda a parte do dinheiro que a gente arrecada para a Future Lab é convertida de volta para os atletas. Como? Assim, tem que viajar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente vai pagar para os atletas para eles virem, para eles terem hospedagem, para eles terem comida, que é algo que eu não tive, que é algo que eu queria entregar para eles. É claro que a gente vai evoluir no nível de falar assim, ó, vamos levar todo mundo pro Mundial. Tá todo mundo classificado? Todo mundo vai pro Mundial junto. Não, mas a gente consegue dar uma ajuda. E a ideia é realmente a gente ajudar o atleta. Não é a gente tirar nada do atleta, a gente impulsionar ele tanto mentalmente, preparar o corpo dele, fazer ele alimentar legal, fazer ele entender o que é o patins. Então, eu acho que surgiu da ideia de ajudar atletas e saber como que eu poderia ajudar o meu esporte. Porque eu já vi meu esporte caindo uma vez. Eu já vi. Eu sou novo ainda no esporte, eu vi meu esporte cair. E eu não queria ver de novo. Uhum. Eu não queria ver de novo. Por conta de questão de paz, por conta de questão de falta de incentivo, questão de mental, e eu não queria ver de novo. Então não é que a gente força o atleta a andar, a gente fala assim: você quer isso, você quer aquilo, e a gente sempre vai ter essa conversa franca com eles. Então a ideia surgiu de ajudar atletas, aí a gente unificou com o Denis, que já é professor, que já tem as técnicas dele, daí a gente elaborar uma técnica junto, daí a gente poder evoluir. Então, assim, tem eu que estou dentro do cenário competitivo atualmente, estou vendo tudo em tempo real, que eu consigo passar para meus atletas. Então, é algo que marca muito, e é algo muito legal ver a evolução deles. Eles estão lá, ó, eles estão arrebentando, irmão. Estão dando muito, velho.
e vão andar muito mais ainda, com uma estrutura que talvez eu não tinha antes, que eles podem ter. Sim, Não tô falando que eu não tive estrutura, mas assim, eu não tive um sim, psicólogo, sim. eu não tive um preparador físico, então acho que é muita coisa que é esse que o intradisciplinar pode ter. E o time da base também, pô, eles evoluem sinistro, velho. Eles evoluem sinistro também. Então é assim, é muito da hora. É muito da hora. Cara, muita gente que muitos talentos que prometia ser talentos, você assim, deixaram de ser porque faltou uma dessas coisas que você falou aí, entendeu? Muitos patinadores. Assim, o cara tinha potencial de ser o melhor do mundo, mas não virou. Por algum desses motivos aí, você falou que é o psicológico, a parte física, entendeu? Essas partes assim que a gente pensa que não é, né, assim, importante, Talvez tão mas acaba importante, né? sendo, Isso. é muito importante para depende do patinador, né? Tem patinador que já tem o físico forte, mas tá faltando o mental, ou tá faltando a técnica, tá faltando a experiência, não sei o que, entendeu? Tem tudo isso. Um desses aí sempre falta, e um desses fatores pode acabar levando um patinador que Exato. tinha um potencial para poder ser alguma coisa e não acaba sendo, porque faltou um desses Exato. aí. Às vezes o que precisa é o mínimo. Às vezes é a diferença mínima que tá faltando pro cara, tipo assim, girar a chavinha. Sim, Tá faltando um cara se alimentar melhor ou cortar o refrigerante porque vai fazer isso e vai fazer aquilo. Então, às vezes, sim, a sim. gente tenta antecipar esses passos, sabe? A gente tenta entender tudo que o atleta está pedindo, as necessidades do atleta e corrigir elas. E Uhum. você realmente dá um suporte como instituto, sabe? E assim, e a gente vai crescer muito mais ainda, porque a gente tem 5 meses de projeto e a gente já tem, tipo assim, 60 alunos na base, 5 alunos no Elite. Então, assim, é Caralho. muita coisa. É muita coisa que tá rolando. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Vai E a logo, gente tá logo só que no você botou começo. na pista. Então, aí, ó. Será? Será? Talvez, É, talvez, talvez. sabe, né? Mas o centro de treinamento completo aí, né, velho? Centro de treinamento completo. E é algo que, pô, é um sonho pra gente, mano. É um sonho pra gente. E me ajudou bastante para eu ter algo relacionado junto com o esporte. Então, é relacionado ao esporte? Diretamente? É. Mas não é patinar bem. Então, tá me ensinando uma outra parte da vida sobre ser empresário. Ensinando pra mim, pro Denis, pra Mar. Porque é muita coisa. Gerenciar pessoas é difícil, Lalau. É Sim. difícil também, Lalau. Mas eu acredito que vai ser importante, porque eu não quero ver meu esporte morrer. É isso. Não, isso é verdade, cara. Isso aí é essencial. Eu acho que só uma coisa se poder acrescentar ali, eu não, talvez já tenha, você não falou. História. História do Patins. Tipo, aula de história. A gente sempre fala, né? Mas a gente não tem uma matéria específica, tipo, de história. Mas a gente quer Uhum. que eles vivenciem a cultura do patins. Por isso que a gente coloca pra andar na rua, a gente faz isso, faz aquilo. Mas é até legal que você falou isso, daria pra gente fazer isso um módulo, assim, de história mesmo. De realmente papel e caneta na mão e vídeo passando. Qual manobra você achou legal, o que você achou de É, diferente. Faz sentido. é legal porque a compreensão, né, do que é de, por exemplo, assim, como as coisas surgiram, como é que as pessoas andavam antes, por que andavam daquela maneira, é bem legal para as pessoas saberem, né, da cultura do patins, né? Saber, tipo Aham. assim, Lembra o- que uma vez você ficava me mandando vídeo eu falei assim, pô, Lalau, queria saber mais sobre o patins e tal. lembra? Você tem como você me mandar uns vídeos de patins e tal? Talvez a gente possa fazer isso de novo. Sim, Talvez a gente possa fazer de pode novo. contar comigo, mano. Uns vídeos que você acha interessante para eles assistirem, acho que seria legal. Sim, é legal. Bom, tem muito vídeo, né, velho? A coisa que o Muito, Patins mais é. tem é muito vídeo. Mas é bom, é sempre bom selecionar aqueles que são importantes, né, velho, na questão assim de como realmente evoluiu o Patins. Nesse vídeo aqui trouxe uma coisa que não existia antes. Igual eu falei do Mind Game, né? Mind Game foi um vídeo que trouxe uma coisa que não existia no Patins, entendeu? Aí teve igual assim, virou a chave, tipo assim, a galera mudou o pensamento, porque Aí depois vem era de uma KFC, certa né? forma. Aí veio os Leading the Blind com o 4x4, aí veio o KFC, veio assim, uma coisa, mas tudo antes Regaçou. desses vídeos aí, onde começou foi o Mind Game, que falou assim, vamos colocar tudo que a gente está fazendo aqui nessa altura lá em cima.
e não existe limite. E a parte filosófica do patins também, o que é patinação, eles explicando também nas conversas que ele tinha, era muito foda, mano. Tipo assim, pro tempo era muito avançado, né? Ele explicando que o patins não é um equipamento que você anda igual o skate, que é separado do seu corpo. O patins é você é o patins, é uma coisa só. E quando o patins é uma coisa só, os movimentos têm que ser mais afiados, têm que ser mais precisos para poder passar um estilo melhor, entendeu? Que é totalmente diferente quando você está segurando uma bicicleta, quando você está andando de patins, entendeu? Esses caras passaram essa ideia toda também, que mudou a cabeça de todo mundo. Fez assim, ó, na galera. Então, assim, aí deu as portas Revolucionária a pro parada. UFC. Abriu as portas pro UFC, abriu a porta pro Leading the Blind, pro vários outros, né? Vários outros vídeos que vieram. Fora também que é incrível que eles fizeram naquele tempo, né? Então, Revolucionou. assim, é legal você ter uma parte onde você conta, porque aqui no Japão tem, o pessoal fala muito da história do patins, o pessoal, você conversa com os molequinhos conhecem os patinadores do passado, entendeu? Só para entender mesmo como é que as coisas aconteceram. Nada de empurrar também, falar assim, você tem que saber quem que é esse pessoal aqui, não, tipo assim, e aconteceu assim, ó, como é que o pessoal andava em tal tempo, olha só que legal, olha o estilo, as manobras que eles mandavam. Aí eles mandavam aquele tipo de manobra porque o patins era desse jeito, entendeu? O patins não tinha soul É. plate. Aí eles Uhum. mandavam assim, ó, tá vendo? O cara mandou por que era mais fácil mandar backslide grebado no passado? Porque não tinha soul plate, você dava backslide na bota. A bota é um plástico mais macio. Então ela Segurava e deslizava segurava. bem mais fácil, entendeu? Hoje em dia é soul plate duro, então vai rápido, é difícil de você grebar, senão você cai para trás. Então tem tudo isso aí que é legal de saber, entendeu? A gente faz É uma isso coisa a nas mais. entrelinhas, a gente faz isso nas entrelinhas, é claro que a gente vai falando, mas não com tanta seriedade, tipo assim, vão aprender e É, tal. não é um dos tópicos principais que você falou aí, né, essas coisas que você falou que é principal, né, que é igual a alimentação, a parte física, mental e tal, isso é principal. Isso seria, assim, uma coisa que é legal de você ensinar, entendeu? Falar, ó, aconteceu isso, Claro, era assim, o pessoal andava desse estilo, o pessoal abaixava mais, porque se você não dobrasse o joelho naquele tempo, você não conseguia fazer a manobra que o patinho era desse jeito, entendeu? Por isso que criou esse estilo, por isso que é legal e tal, é muito legal essas coisas. É. é muito interessante. É muito interessante. Ah, tem uma história total atrás disso tudo aí, velho. De manobra, principalmente de manobra. O pessoal tava falando com o Doug, alguém tava perguntando, o Mistral, por que o Mistral tem que ser junto? Eu falei, não tem que ser, mas tem que encostar a bota, né? Porque o Mistral, né, ou o Soyal o nome já fala, Royal. O Royal é Royal porque tem que encostar a bota. E por que não era? Porque antes chamava Shift Royal. O Shift era um frontside que você colocava de lado, assim, sem encostar a bota. Aí eles começaram a encostar a bota e virou Shift Royal. E por que é Royal? Porque encosta a bota. Aí por que é Soyal? Porque veio do Royal, então tem que encostar a bota. E por que A bota, fazia você com o fala pé junto? o groovezinho É o quase groove, encostando. naquele tempo era É. bota, porque não tinha groove, entendeu? Aí Uhum. chamava, por isso ele chamava Royal Boot Down, tipo assim, porque não tinha groove, né? Aí, e por que o Soyal, o pessoal colocava o pé junto? Porque não tinha full plate, então você tinha que encostar a bota, e as bases eram gigantescas. Se você não dobrasse o joelho o máximo possível, você não ia encostar a bota. Então, e para você dobrar o joelho, naturalmente seus pés juntavam. Eu não conseguia espalhar os pés, entendeu? Então, ele naturalmente você colocava os pés juntos. Aí foi criado o soial. Então, essa é a essência do soial, a base do soial, entendeu? Por isso que é assim, né? Mas hoje em dia, com soplete grande e tal, você pode fazer soial com o pé aberto. Não é errado, não é. Mas assim que Não é o mais certo. não é o O que mais era, assim, cultural. vamos dizer isso, né? Como é que foi criado, né? E por isso tem essas coisas assim, né? Royal mesmo, quando saiu o Royal, aí todo mundo mandava. Aí de repente criaram todos os patins para poder mandar Royal legal, né? Não tinha soplete ainda, com a bota mais macia, poder segurar. Aí passou um ano, apareceu o Nugen, tá ligado? Ao contrário. O Nugen ou Aí o Full Torque, né? é o Full Torque, é a Daily Blade a revista que empurrava esse nome, né? Full Torque. A gente falava muito Full Torque também em Belo Horizonte. Daí por causa disso, né, velho, por causa do Royal ser travado, as botas vinham macia, aí passou um ano, o pessoal começou a dar Nugen,
Aí o pessoal não conseguia dar os Nugget com os patins antigos, porque as botas eram muito macias, o Nugget tem que escorregar, entendeu? Aí patins como o Salomon, assim, desapareceu de uma hora para outra. Era o patins mais foda esse ano. Ano que vem já não é um patins bom, porque não consigo dar Nugget com patins, tá ligado? Aí veio o quinto elemento, que hoje tem um quinto elemento novo, mas o quinto elemento naquele tempo saiu. Ou Que é o o da Razor Rosses? da Rosses, que foi lançado. Ou o Razor também podia fazer Nugget bem mais fácil, entendeu? Tem Aí essa. já é. Aí o patins evoluiu de um nível que hoje em dia, teoricamente, já não tem mais patins mais ruim. É tudo igual, velho. Bota soul plate base. Antes não era assim. Cada patins era uma forma diferente, um estilo diferente, um design diferente. Um patins era bom para aquilo, patins era bom para aquilo. Era tudo separado. Aí quando criou a Agora tudo base, tá unificado. quando criou o sistema UFS, daí veio a necessidade de ter um soul plate só, como adaptador, entendeu? Aí o soul plate virou uma peça só. Aí começou a ficar tudo padronizado. Aí é tudo bem parecido. Hoje não existe patins ruim, mano. Não existe. Todo patins é bom. Tem patins que pode durar mais, ou ser melhor por uma coisa ou outra, mas patins ruins hoje não existe, não. Que da hora, né? Saber que. E outra coisa que eu tava pensando esses dias, nosso esporte é novo, né? Tipo assim, o cara que criou o Soul, o É. cara que criou o Máquio, tá vivo, Tá? tá ligado? Os caras existem, velho, ainda. Isso é sinistro. Os caras que Verdade. criou a primeira manobra, os caras tá vivo, mano. O cara mais velho que anda de patins é o Chris Edwards, de 52 anos. Aí, O cara tá vivão, andando de patins até hoje. que bizarro, né? Já o skate, não, os caras já morreram tudo, porque o skate foi lá nos anos 60, né? Aí já morreram tudo já. Bem Patins é mais novo, novo, né? E ainda patins mais o é. patins street, né? Mais novo ainda. Sim, sim. É bem novo e passou por uma grande etapa de evolução meio que confusa, né? Eu acho que o que a gente vive hoje é o patins real. É o patins assim bem maduro, entendeu? Onde tudo é aceitável. A gente passou por várias etapas onde certos tipos de manobras não eram aceitas, certos tipos de estilos não eram aceitos, entendeu? Por isso que isso aí fazia parte da evolução do patins. Só que isso aí foi tudo assim ultrapassado. Aí hoje em dia a gente está bem abrangente. Tem gente E que se a gente monta tiver SRAM, um. É. tem gente que anda mais criativo, tem gente que faz umas manobras mais igual os Kelso, que anda mais perto do chão e tal. Tem todo o estilo e tudo é aceitável. Antes não era. Eu concordo, eu concordo. E agora, talvez, se a gente tiver um pico de evolução muito sinistro, a gente tem no que se sustentar. Vai olhar lá pra trás e falar assim: opa, mas espera aí, a gente tem cultura. Cadê os filmes? A gente tem filme. Opa, mas cadê os campeonatos com nome, de peso? Opa, a gente tem. Cadê os Tem. atletas que eram lendas? Opa, a gente tem. Então, são coisas que a gente tem onde se sustentar, né? Sim, sim. A gente coletou história agora. Agora a gente tem história. Antes a gente estava vivendo, estava construindo a história do Patins, né? Vamos dizer. Agora a gente chegou no ponto que a gente tem história agora, onde várias coisas aconteceram, coisas que vão lá em cima, o Patins subiu, desceu, entendeu? Todo esporte radical, até voltando um pouquinho para aquela parte que você me perguntou, né? Qual foi o motivo que o Patins caiu? Todo esporte radical teve essa ascensão e a queda. O skate teve isso, o BMX, né, o BMX teve isso, tanto que teve vários. Um dos principais patinadores do comecinho do Agressive, lá nos anos 90, Jess Davenport, ele era profissional de BMX e não estava tendo mais nada rolando, Mais ele nada. e começou a andar de patins e virou profissional de patins e virou fotógrafo, até hoje tira foto e tal. Assim, então, todo esporte urbano teve essa ascensão e esse declínio, né? Eu acho que o skateboard também teve, durante os anos 80, até quando foi criada essa frase, skateboard is not a crime, né? O skate não é um crime, Não, entendeu? Isso aí crime. foi criado durante os 80, porque eles queriam que acabasse, não podia andar na rua, não sei o que, você ia preso e tal. Teve um declínio. Só que o patins foi o único que teve essa ascensão e essa queda, mas foi o único que sofreu com
com a imagem pública ser denegrida, entendeu? A imagem pública do skate, do BMX, não foi denegrida. Ele só simplesmente caiu naturalmente por fatores naturais, vamos dizer assim, entendeu? O patins teve isso, todos os fatores naturais que eu falei, né, ao redor disso, mas o patins foi o único que teve a E imagem até hoje tem isso, né? da, Tipo, que da patins imagem. que o patins é é coisa de homossexual, é coisa de mulherzinha. Ainda tem isso, tem muito dessa visão, né? Isso vem muito da geração antiga, dos skate. Mas eu acho que a geração nova já ultrapassou isso. Não pegou. É igual tipo assim, tem um assunto meio assim pesado, mas é igual racismo, né, velho? Você não nasce racista, você aprende a ser racista. Entendeu? A mesma coisa. Você aprende a discriminar alguém através Que de vai uma outra passando de pessoa. geração de pessoas para pessoas, né? Vai passando. Vai passando. Mas eu acho que como o Patins caiu, parou de ficar lá em cima, então os caras pararam de passar essa raiva porque não tinha mais patinador para poder, entendeu? Para poder ter motivo para isso. Então, assim, essa geração nova de skate e tal, o pessoal já não pensa tanto assim, igual é o pessoal antigo, né? Agora, se você vê algum comentário na internet, é principalmente por causa desse pessoal mais da geração antiga, né? Como que eles Mas, falavam? Era Fruit Boot? Como que era? Fruitboot, é. Tem até um vídeo que eles fizeram com esse nome mesmo, que tem um piá andando nele. Que é um dos melhores vídeos que tem. Fruitbooter. Um dos melhores vídeos Que, que tem chama Fruitbooter. que sinistro. Tem um piá, tem um piá andando destruindo, né? Isso, velho. Modo É, Gangster Massa. piá destruiu. Piá chegou lá e fez que até hoje nenhum brasileiro fez, velho. Só ele e a Fabíola, né? Que deram o impacto gigantesco que eles tiveram. Assim, o Piá, velho, ele chegou numa era onde o pessoal tava se jogando de qualquer lugar. Era logo depois do Mind Game, né? Que a galera, vamos pular de telhado, vamos dar grind em muro e cair, se cair, morreu, entendeu? E o Piá chegou e passou esse pessoal todo, velho. As coisas que ele estava fazendo já era além do que o pessoal está fazendo nos Estados Unidos. Então, assim, ele chegou e dominou essa parte de gap, de coisa louca. Teve coisa que ele fez que ninguém nunca chegou nem perto de fazer. Então, assim, E talvez não vai ele. fazer. Não, você não. Tá tentando conversa no grupo, a gente tem um grupo do Chanka no WhatsApp. A gente tá falando desse pessoal assim, que esses caras não é normal, velho. Eles têm que ser um tipo de pessoa que não é normal para poder fazer o que eles fizeram no patins, tá ligado? Tem muito patinador que é isso. O cara não é normal. O cara não tem um pensamento normal, não. O cara, assim, ele para poder chegar e fazer o que eles fizeram no patins, velho, assim, é uma coisa assim muito, muito difícil. Você não aprende, né? Você aprende a técnica, mas chega um ponto que a técnica não vai ser o bastante para você chegar e fazer igual o que o Piá fez. Tem que ter além da técnica, entendeu? Lógico que o Não, Piá tem a técnica e tal, não, mas tem uma coisa a é mais que são poucas pessoas que tem, velho. Ainda é sinistro. pô, é sinistro. Sinistro. Meu Piá, velho, história. Você vai qualquer outro dia Lenda, pô, tava é tendo, lenda, é lenda. quando tava tendo aqui, né, o campeonato aqui no Japão, o Piá me ligou, falou, cara, eu quero fazer um street no Japão aí, como é que faz? Falei, cara, beleza, eu vou entrar em contato com um amigo meu que tá sempre andando de patins, um cara da Polônia. E ele é mais novo, ele tem uns 30 anos. Aí eu falei com ele assim, mas eu falo assim, né, em comparação ao Piá, né? E eu também. Então, assim, ele é da geração um pouco mais nova. Aí eu liguei pro Thomas, falei, Thomas, eu mandei mensagem ao Thomas, tem um amigo meu vindo do Brasil, cara, você tem como você levar ele nos picos aqui no Japão e tal? Ele falou assim, cara, eu vou estar meio ocupado, mas onde que seu amigo quer ir? Eu falei assim, cara, ele quer ir nos rolés, onde você vai, você conhece vários picos aí, leva ele em qualquer lugar e tal. Ele falou, beleza, eu vejo, se eu tiver um tempo, eu vou com ele. Manda um Instagram dele. Eu mandei um Instagram do Piá, ele falou assim, cara, você quer que eu ande com o Carlos Pianoski? Ele falou assim, eu falei, sim, você conhece ele? Ele, lógico que eu conheço o cara, mano, você tá doido? Como que O não, cara né? totalmente, ele pirou total quando eu falei que era Piá. Eu pensei que ele não sabia, né, que ele era mais novo, né? Assim, né? Ele é uma da geração antes da gente, duas gerações antes da gente. Então pensei que ele não ia saber, mas o cara pirou total. E a É, lenda, velho. top. Lenda, lenda.
Eu E ainda lembro. mais no Japãozão fazer um street lá que é bem legalizado, né? É bem Aqui em facinho Tóquio é fazer um foda. street lá, né? Aqui em Tóquio é 2 segundos se alguém chegar e falar. Onde o Eu, fi, pessoal eu, onde. eu, eu fiz um spot lá, fui quicado em 2 minutos. Aí você chegou a andar na rua aqui? Cheguei. Andei numa esquina, aí eu fui descer uns corrimão, mas antes de pular no corrimão, já cataram a gente já, velho. Em Tóquio é impossível, mano. Até de andar na rua, normalmente os caras já te param, velho. Porque é Já proibido para. andar só de andar de patins na rua. De um lugar para o outro, os caras já te param, fala que não pode, fala que é perigoso, tem que tirar. Ainda mais fazer manobra em algum lugar, né? Os caras já chegam aí. Tira. Mas em outras cidades menores, né? Igual onde o Yuto, o Guto e o Soichiro moram, eles moram no interior do Japão. Então lá já rola, entendeu? A gente andou com o Mini Uto, não foi com o Grande Uto, não, Ah, foi com o Mini Uto. Yugayama, Yuto Yugayama, da Rosses, Eu né? acho. É isso, ele mesmo. A gente andou com ele. Eu lembro desse moleque pequenininho, mano. Pequenininho mesmo. Assim, Ele é gangster, ele é filhotinho. da hora. Ele é da Ele é hora. muito legal, ele é muito gente boa. Ele é gente boa pra Ele caralho. é da Mas ele é hora, ele é muito, da mas é hora. um estilão. Ele é gente boa. Pesado. Pesado mesmo, velho. Pesado. Mas é isso aí, velho. Tem mais alguma coisa pra trocar ideia? Cara, eu acho que é isso. A gente falou de bastante coisa, do nome do Patins, por que morreu, falou do Instituto da Future Lab e falou da rua, de projeto. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa, assim. Eu acho que a galera que vê se ver e entender, né? Acho que vai ficar legal. É, de abrir outras visões também, né? Que o esporte não é só patinar, né? É muitas outras coisas também. E da hora, obrigado aí pelo convite aí. Foi difícil da gente marcar essa reunião, né? Peço até desculpa, mas deu Nada, boa. nada. Que isso, é normal, normal. Isso aí é normal, não preocupa não. Mas, cara, eu fico muito feliz de você talvez ter não entendido, né? Mas ter apaixonado para parte do patinho da cultura, porque é difícil da gente mais velho passar aquilo que a gente viveu, né? Como eu falei, eu conheço meus amigos de patins a vida inteira, eles são meus amigos pro resto da vida, e você teve essa experiência, assim, né? De conhecer as pessoas, andar na rua, entender o que é a rua, entender qual que é o motivo que você apaixona por isso. É legal você ter essa experiência, porque a partir desse momento, assim, você vira outro tipo de patinador, né, velho? Eu acho que, assim, o Léo de antes e o Léo de agora é outro tipo de Léo, tá ligado? Você vai entrar num Totalmente. caminho, uma outra coisa. Você abriu um quarto gigantesco, mano. Que, tipo assim, que talvez tenha outras portas para você abrir para entrar em outros quartos também, entendeu? E uma vez que você abre essa porta aí, velho, não tem mais volta, assim. É uma coisa incrível aí. E sua próxima etapa é o Paraguai? Próxima etapa vai ter o Paulista na semana que vem, mas de viagem assim, vai ser o Paraguai. Que é agora em outubro, né? Outubro. Outubro, né? Vai dar junto com o Fizi, mano, daqui de Xangai, na mesma semana. Vai bater. Ah, dificilmente, hein? Eu não sei Vai. como é que vai ser o cronograma do Paraguai, que eu acho que o Paraguai são 2 semanas de campeonato, né? De evento, Três né? semanas. 3 semanas. 3 semanas. E o Fizi vai ser bem na última semana. Então, eu não sei. Eu tô Mas eu pensando acredito em. que a gente vai fazer. Por exemplo, o pessoal, a galera vai vir pro Brasil. Já fica até um Uhum. adendo aí da galera se preparar que no dia 15 de setembro eles vão chegar aqui e a gente vai fazer um puta de um rolê aqui no Brasil. Rolê pra caramba, treino. Então, toda a galera que tá assistindo aí, acompanha Foda. nossos stories que vai rolar muita coisa. E a gente vai fazer América do Sul. A gente quer ir pra Caraca, Chile, Peru, quer fazer negócio. Aí vai estar esse daí, vai ter Julian Kudô, vai ter Lenny, Danilo Senna. Vixe, muita gente. Muita gente. Vai que ser uma big massa, mano. trip. Cara, depois eu vou te mandar. Tem a Tour USD na América Latina. Vou te mandar que loucura que foi. Foi quando o Montre era novinho, quando o pessoal era bem mais novo, eles foram aí, quer dizer, e destruíram os picos. O Demetrius George foi também. Foi uma galera, mano. O Billy O'Neill foi também. E Só lenda. assim, só lenda quando eles não eram lenda ainda, né? Eles estavam começando a ser ainda, né?
Uhum. E vários picos que eles foram na Colômbia, que eles foram no Chile, mano. Assim, incrível, no Peru também, assim, cada pico incrível que tem lá nesses lugares, mano. Muito pico massa. É o que a gente Muita quer. É o que loucura a gente também. quer. É o que a gente Vou quer. te É o que a mandar, gente quer. esses links não estão no YouTube, tá só naquele Vimeo. Acho que no YouTube não rola. Não sei porquê, mas eu vou te mandar. Hum, Tem tá uma bom, vou série de ver. 5 vídeos. É muito massa. Perfeito. Nossa, vai ajudar muito. Vai ajudar É muito. muito, vai te dar uma motivação aí para ir nesse lugar. Um Esse lugar gásinho, um gásinho. tem o Kalel também, aparece o Kalel andando também. Tem o Fred, tem o Lagoa, tem todo mundo nesse rolê aí. O pessoal tá tudo ativo. Foi antes de 2010, se eu não me engano. Foi por volta ali de 2000, por 2008 ou 2009. É. Então, muito tempo atrás. É. Quase na prime do Patins, né? Sim, no comecinho do fim, né? No Começo comecinho do do fim. declínio. Que Do sinistro, declínio né? ali. Não, estamos de volta aí, velho. Estamos de volta. E Patins vai ser foda. Vai ser foda. Tá sendo, De, já é foda. Vai de back in voltar. the, de back in the game. Então, vambora. É, é isso aí, velho. Cara, é isso aí. Valeu demais, agradeço aí, velho. Bom demais Eu trocar que ideia. agradeço, brigadão aí. Como sempre, um prazer, irmão. Boa sorte aí no seu projeto aí do Future Labs. É um projeto muito legal, velho. Você vai ajudar muito garota aí, muita garota também. E vai fazer uma Exato. diferença de jornada. E continua arregaçando que você tá destruindo, velho. Você virou a chave. Depois desse rolê que você deu aí, na Europa, você virou a chave. Deu um Foi da clique hora, aí. né? Foi da hora. Ó, pra todo mundo que assistiu Lalau, muito obrigado. Pra todo mundo que assistiu, muito obrigado. Meu Instagram é Leonardo Mansano 10 e Instituto Future Lab também. Então segue nós aí, acompanha nosso trabalho, segue o Lalau, escreve no canal também. Vamos fazer isso daí, impulsionar para mais e mais pessoas e cada vez crescer mais e mais e mais. Fechou? Obrigadão, galera. Tamo junto. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Tudo junto. Valeu, Tudo velho. junto aí. Não sei quando vai assistir. É nóis, Obrigadão, Lalau. Carlos. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.